Oi, eu sou a Isabela Ianelli. E eu sou a Natália Roberto. Bem-vinda e bem-vindo ao Imagine, um podcast sobre trabalho. Aqui, a cada episódio, nós conversamos sobre um tema que se relaciona com o trabalho e afeta direta ou indiretamente a sua vida e das pessoas que te cercam. Esse é um podcast da Oceano. Você nos encontra no Instagram como @ao.oceano. Bom, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que permeia muitas das nossas conversas sobre trabalho. Desde quando a gente está numa despretensiosa reunião com amigos, até nos mais densos seminários acadêmicos. O esvaziamento do sentido do trabalho no mundo contemporâneo. Para tocar esse tema, nós convidamos uma pessoa cujo trabalho é o oposto de esvaziado. Flávia Kohlschreiber tem uma atividade cheia de significado. Ela é enfermeira, pesquisadora, doutora em saúde pública pela Universidade Federal de São Paulo e, além de muitas outras coisas, é gestora de projetos do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC. Ao longo do podcast, ela vai falar um pouco sobre os projetos que ela coordena no IBEAC. Um deles se chama Mães Mobilizadoras, que é um coletivo de mulheres que atua no cuidado de mães e crianças do território. Talvez esse podcast te brilhe os olhos e você queira se conectar. Então, aqui vai o site do IBEAC, ibeac.org.br. A gente vai conversar com a Flávia sobre a beleza e a alegria de trabalhar com algo tão fundamental e significativo, ao mesmo tempo em que a gente também quer desromantizar o trabalho social no Brasil. Será que é fácil? Será que dá para treinar um coração aberto, mas que não se parta com uma exposição tão visceral à desigualdade? Qual é essa recompensa de dedicar a vida a uma atividade tão bonita como essa? E mais, será que só dá para encontrar significado em trabalhos como o da Flávia? Ela respondeu tudo isso e muito mais. Então vamos ao papo de hoje. Ó, tá vendo? É amor, gente, recíproco. Eu já gostei de vocês quando a gente se conheceu lá em Parelheiros, né? Que pisar naquele chão já mexe com a energia, né? Ou a pessoa volta ou ela nunca mais Ela sai aparece. correndo, né? Ou ela fala: Meu Deus, esse povo é doido, tô fora. Flávia, que honra te receber aqui no nosso podcast da Oceano. Muito obrigada por ter topado e tô louca para te ouvir. Eu que tô super honrada de estar aqui com esse convite dessas duas maravilhosas. E que bom que a gente se conectou. E eu estou muito feliz assim da gente abrir essa conversa, porque nós temos muitos papos, né, nos nossos caminhos para Parelheiros, e eu acho que você é uma pessoa que tem muito o que falar, assim, então eu estou muito feliz que a gente vai poder te ouvir hoje. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Acho que justamente por você ter essa ação muito focada na transformação, na redução da desigualdade, na promoção da justiça social, né? Acho que isso é muito genuíno em você, assim, muito vivo, assim, tudo que você faz. Para começar, né, um trabalho social significativo e transformador, ele é sem dúvida muito importante, especialmente no país que a gente vive. Ao mesmo tempo, sim, acho que você é quase que uma exceção, né, no mundo do trabalho de hoje. Assim, ainda não tive acesso a uma pesquisa sobre isso, mas na minha experiência ali conversando com as pessoas no dia a dia, eu vejo muita gente sofrendo por ter um trabalho mais rotineiro, assim, né? Um trabalho que o antropólogo David Graeber, ele chama de bullshit jobs, que se refere a essa experiência de um emprego meio sem sentido. E eu consigo entender essa crítica, ao mesmo tempo eu também percebo um sofrimento nas pessoas em tentar achar esse sentido do trabalho, né? E eu percebo que essa sensação ela é reforçada às vezes por discursos que a gente encontra na internet. Eu fico muito triste assim de ter visto uma palavra tão bonita como propósito ter sido corrompida assim, né, em alguns discursos como encontre o seu propósito, né? Se você encontrar o que você veio aqui para fazer, você nunca mais vai ter que trabalhar e coisas desse tipo, né? Eu acho isso uma crueldade gigantesca no mundo que a gente vive, no mundo do capital, né? Em que muitas vezes o propósito das pessoas vai ser pagar o aluguel, vai ser comprar o leite da criança, assim, né? E aí tem um estudo que a gente gosta muito, a gente já citou em vários trabalhos, assim, do pesquisador Cortland Dow, que ele foi medir essa experiência de propósito. E ele descobriu que ela não necessariamente está ligada a gente fazer um trabalho grandioso.
ela está muito ligada ao nosso cotidiano, que cabe no nosso trabalho, qualquer que seja esse trabalho, né? Se a gente se relaciona com pessoas, segundo essa pesquisa, ele descobre que a gente tem espaço para praticar isso que, né, a gente vai chamar de sentido, ou de propósito, né, ou encontrar uma motivação, assim, de poder fazer algo que seja benéfico para as pessoas, assim. Qual que é a parte que te faz querer todos os dias continuar fazendo esse trabalho social? E qual que é a parte nada romântica desse trabalho, assim, né? Se for possível, a gente acalmar um pouquinho o coração dessa pessoa que tá lá num trabalho mais rotineiro, assim, querendo encontrar um super sentido, mas tá lidando com a vida como ela é, porque ela tem, enfim, contas para pagar, assim, né? Uau, excelente a reflexão. A minha conexão, o meu propósito, por que que eu trabalho com o que eu trabalho hoje, ele está muito ligado. Bom, se a minha terapeuta tivesse aqui, ela ia falar várias coisas, né? Mas acho que tem uma resposta de criação mesmo, né? Eu nasci na periferia, é lógico, uma periferia dos anos 80 ali, com uma outra realidade, mas tenho pais que têm uma responsabilidade social com um viés judaico-cristão, mas mais do que isso, uma responsabilidade de que a gente não vive sozinho. Então eu cresci nesse ambiente de que a gente não pode viver sozinho e que a gente precisa apoiar as outras pessoas, não só ajudar numa perspectiva assistencial, mas de contribuir para que a nossa comunidade seja mais forte, mais potente, consiga enfrentar aí as desigualdades, os problemas da vida. Eu sempre tive um pouco de responsabilidade, um pouco mais para frente, mais consciência de que eu tinha que devolver para a sociedade todo investimento que aconteceu comigo. E aí não é investimento só capital, né? Eu estudei sempre em escola pública, universidade pública, mestrado, doutorado, tudo na universidade pública. Existe um investimento também capital, né, da sociedade na minha formação. Mas mais do que isso, esse investimento de que eu consegui ter essa oportunidade, né? Eu tive esse privilégio. Então, o que que eu faço com esse privilégio? Que eu não posso simplesmente andar e focar só na minha vida individual. Eu acredito que a gente tem que ter esse compromisso, né, de alguma forma retribuir qualquer privilégio que a gente tenha, né? E não é também tomar cuidado aqui para as pessoas não entenderem que é meio que pagar o que, que foi investido, mas nessa lógica de conexão mesmo, né? De trabalhar, de estar junto com as pessoas nessa perspectiva de, eu consegui esse conhecimento a mais, então eu tenho, né? Eu volto para minha comunidade e falo, olha, tem mais isso daqui, como é que a gente pode juntar, né, os nossos saberes, os nossos conhecimentos e amplificar e melhorar mais essa condição ou a situação que a gente está. Então, eu acho que a minha relação com o trabalho hoje, o que eu faço e toda a minha trajetória de vida, mesmo quando eu estava na saúde, foi sempre nesse jeito de eu ter um compromisso social. E eu tenho que não esquecer disso, né? Ontem eu estava ontem não, no sábado, com um grupo, e aí uma pessoa de Parelheiros começou a me contar algumas histórias, né, sobre a trajetória de vida e como tá difícil. E ele falou assim, mas e aí, como é que acontece? O que acontece com você quando você atravessa a ponte, né? Porque eu tava do outro lado. Vale aí a música, um pouco de crioulo para esse podcast. O crioulo fala muito, né? Da gente atravessa, o Racionais também, atravessa a ponte e o que você faz do outro lado da ponte, né? Eu falei assim, olha, uma das coisas que eu tenho para não esquecer, para eu não me perder, é lembrar sempre de onde eu vim. Quem são, né, as pessoas que contribuíram comigo, que me apoiaram, que estão junto, e aquelas que nem sabem que eu existo, mas que fazem parte também
desse sistema muito maior, né? Então, não esquecer da onde eu vim me ajuda a lembrar do meu propósito, a lembrar de que não é só pagar o feito, mas é saber que existe algo muito maior que nos une enquanto humanidade, enquanto comunidade. Você trouxe esse termo muito bom, que eu acho que contrasta com o que você vive, que é essa perspectiva assistencialista. Porque tem essa ideia de que um trabalho social, um trabalho que gera uma transformação, um trabalho que retribui algo ao mundo, é algo que eu vou fazer quando eu me aposentar. É algo que quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer. A gente fez uma pesquisa chamada Tudo que você gostaria que seu RH soubesse, e em 2022 isso apareceu muito forte, que a gente falou, olha, se você ganha um dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar, o que você faria? E aí isso surge nas respostas abertas, assim, com muita força. Sabe, a pessoa vai estudar medicina e ela só vai trabalhar voluntariada. Então, assim, parece que é uma coisa muito distante de nós. E essa perspectiva assistencialista permeia toda a nossa sociedade, que é muito individual. Além do eu só vou fazer quando eu tiver com a vida resolvida, tem também assim, eu vou fazer em dezembro, né? Agora, dezembro, eu vou doar uma cesta de. Parece assim, eu vou manter essa rede funcionando do jeito que ela é, né? Eu não vou mudar isso. Não consigo fazer agora. Então tem essa ideia assim até romântica, sendo que um trabalho que gera transformação, os números estão aí para mostrar, as pessoas que mais sofrem burnout são pessoas que têm trabalhos altamente significativos, professores, enfermeiros, e você é enfermeira, né? É muito engraçado isso, né? Como a gente vive essa dicotomia, assim, achando que é algo romântico, idealizado, e que você não tem nenhum problema, porque o seu trabalho claramente tem significado, né? Claramente seu trabalho está ali envolvido nas pessoas, mas tem dificuldades, né? Bota dificuldade nisso. Eu gostei do que você falou. Eu acho que tem uma coisa muito da nossa sociedade aqui ocidental, da criação, das crenças de que eu tenho que pagar alguma coisa, né? Então, eu vou lá na igreja, eu vou no centro, eu vou, né, no terreiro, etc. Às vezes não conectado com aquilo, mas eu preciso devolver de alguma forma esse benefício que eu ganhei aí, o salário, né? Eu acho que quem tem mais recursos acaba justificando essa lógica. E aí vocês que são as especialistas no trabalho, mas esse excesso de estar trabalhando com vou fazer a minha boa ação aqui e eu sei que o mundo pode ficar um pouquinho melhor se eu der, sei lá, cesta básica, se eu contribuir com, sei lá, um dia do voluntário indo para alguma comunidade, que Deus me livre ficar como aquelas pessoas, né? Eu acho que as pessoas não expressam isso, mas quando entra em contato com outras realidades, eu sempre gosto de usar o lance de a gente vive em bolhas, né? Mas se a gente começa pelo menos a encostar uma bolha na outra, a gente começa a olhar outras realidades, né? Às vezes é muito difícil pensar que, vamos estourar as bolhas. Não, gente, né, as pessoas têm os seus clubinhos, né? Mas o importante é a gente continuar tentando, assim, encostar, olhar, tentar dialogar, se é fazer sinal, se é tentar, vou um dia no dia do voluntariado para fazer alguma ação para aliviar as minhas culpas, né, as minhas dívidas aí sociais. Vamos lá, né? Uma tentativa. E eu acho que nessa perspectiva desse assistencial, né, que aí as empresas às vezes colocam, é uma oportunidade também, né? Dependendo da instituição que se conecta, da pessoa fazer uma reflexão sobre a vida, né? Porque o que eu trago na minha experiência, assim, é uma outra lógica, né? Eu tenho o desejo, acho que todos os seres humanos têm a vontade de um mundo melhor, né? Eu acho que a única diferença é que eu falo assim, deixa eu tentar um pouquinho aqui, mas eu sei que não é sozinho, né? Precisa ter outras pessoas junto pra gente tentar. E tentar em lugares que são os lugares invisibilizados, né? Ou que ganham visibilidade por uma lógica da violência, da desgraça, das desigualdades, né? Então a gente vamos junto pensar assim a potência desse lugar, né? De mudar e aí sim trazer pessoas para falar, olha, existe possibilidade de fazer talvez esse assistencial numa outra perspectiva.
A gente é formado para assistencial, né? Quando a gente pensa nas universidades, saúde, educação, não sei o que, é sempre assim, ah, e agora eu vou lá, Madre Teresa ajudar, né? Oferecer alguma coisa, tá? Então a gente é formado. Acho que isso conecta também com religiosidade, né? Da nossa formação. E aí é Paulo Freire, né, gente, que eu trago consciência social e começo a pensar assim nas diferenças, nas desigualdades, mas das potencialidades, e eu começo a dialogar junto, não partindo do princípio de que eu sei mais do que o outro, né? Eu adoro quando as empresas levam os funcionários lá para Parelheiros para o dia do voluntariado e que você vai vendo a cara das pessoas, elas chegam meio assim, com receio, e se acontecer, né, alguma coisa com o meu iPhone, nem sei que número que tá do iPhone agora, mas tô fazendo um julgamento aqui, né? Mas depois você vai vendo as pessoas se humanizando pelo contato, né? Se humanizando pela relação com o outro. E aí nem lembra mais se tá vestido com, sei lá, Prada, se tá com iPhone, se tá não sei o quê, tá lá junto pensando e buscando. É muito interessante que você vê um esforço das pessoas assim, o que que eu posso oferecer? Aí eu acho que entra na lógica do assistencial um pouco sem consciência social, né? Que deve falar, eu posso oferecer, sei lá, uma aula aqui de inglês, mas uma aula de inglês não, não vai fazer a turma falar inglês, né? Então, acho que as pessoas começam a tirar os coelhos da cartola para tentar oferecer. E aí, eu acho que o trabalho, né, de vocês é muito legal porque talvez ajude as pessoas a pensarem numa lógica de trabalho com mais consciência, né? Lá no IBA, aqui nos projetos que a gente desenvolve em Parelheiros, a gente sempre fala assim: precisa ter letramento social, racial, de gênero, a gente precisa aprender junto. E não é alfabetização, né? Ah, o feminismo é isso, né? Um mais um é dois, né? É uma proposta mesmo de se letrar, de aprender junto, de olhar para os erros e aprender com os erros e entendendo, né, essa sociedade com outras visões de mundo, que pra gente às vezes parece muito lógico, a hora que você senta lá em rodas, fala assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista, né, nessa perspectiva. Então, acho que a gente vai por esse caminho, assim, né? Que bom que ainda existe esse compromisso social das empresas de vamos manter o dia do voluntariado, vamos tentar conhecer outras realidades, mas talvez precise um pouco mais de letramento para que quem está lá, sei lá, no piso da Faria Lima, não só tenha essa experiência, mas se reconheça e reconheça os outros como humanos e colaboradores de uma causa maior, né? É isso, acho que falta causa na gente, né? Do sentimento de pena à compaixão, seria algo assim, né? É bem, é. Para a gente sair dessa ideia. É, de achar que tem que pagar, devolver alguma coisa, misericórdia, Ou pena. que o outro é diferente de mim, É, nossa, coitadinho. Eu coitadinho, lembro né? uma vez que a gente levou num sábado um grupo de mães de uma escola de elite de São Paulo e a gente sentou em roda com as mães mobilizadoras. E aí as mães mobilizadoras começaram a contar, né, da vida de mãe na periferia, do projeto, das ações que faz, não sei o quê. E aí você vê uma chorando de um lado, outra chorando do outro, né? A roda toda, e de repente, a hora que vai encerrando, essas mulheres da elite começam a falar assim: gente, a diferença social é grande, mas os problemas são os mesmos. Eu também fico com medo do meu filho sair, não sei o quê. Eu fico não sei o quê. É lógico que tem várias camadas aí, né, de que a gente pode discutir. Mas nessa perspectiva de humanidade compartilhada, você vê a conexão. Você fala assim, cara, como eu sofri quando eu fui amamentar. Eu não, porque eu não tive filho, né? Mas elas falando, como eu sofri quando fui amamentar, e você está falando a mesma coisa. E eu tinha lá o recurso, os melhores especialistas, e ninguém conseguia olhar para mim. Então, é isso, as pessoas se conectam nesse momento, né? Ouvindo, eu fiquei pensando da perspectiva do trabalho, sabe? Que é o que a gente vem estudando ao longo dos últimos anos, o quanto
que além dessa relação que vocês estabeleceram aí, né, de sair da pena para ir para compaixão, para mim tem um outro componente que é a alegria. Isso acontece muitas vezes nas minhas idas a Parelheiros, né? Mas o quanto eu fiquei muito impressionada, assim, no começo desse ano, né, Flá? A gente tirou uma semana e ficamos mergulhadas numa pesquisa junto com as Mães Mobilizadoras, que é esse coletivo de mulheres de Parelheiros, na Faculdade de Saúde Pública da USP. E eu me lembro que, no final, vocês, coordenadoras do curso, perguntaram para a gente, assim, né, como que a gente saía dali, o que era o mais impactante. E para mim, o mais impactante foi a experiência de alegria, assim, sabe? A gente está falando aqui desse contexto empresas, eu acho que a gente acaba entrando num modo de trabalho muito limitado, no sentido de que a gente está aqui na tela de um computador, assim, sabe? E a gente aprendeu a se acostumar com isso, que as nossas relações estão agora através de uma tela de computador, assim. E aí, aquela semana, a gente comendo juntos e contando, cada um contando uma história diferente. E no final, a gente já estava sabendo das histórias engraçadas do outro e tal. Então, eu acho que tem esse componente a mais, assim, né? Que até o Richard Davidson, se eu não me engano, estudou numa pesquisa sobre voluntariado. E não estou me colocando aqui, não estava ali numa posição de voluntária, assim, né? Mas numa posição de abrir, de estar no meio dessa conversa e de tentar me inserir nesse contexto para também me perguntar, acho que como você, eu também tenho me perguntado muito, sei que a Isabela também, né? Como que a gente pode contribuir para um país menos desigual, como que a gente pode contribuir para um país mais justo, assim. E não é só a compaixão que a gente vê nisso, assim, é uma quantidade de alegria que, assim, eu gostaria muito que muitas pessoas pudessem experimentar, porque tem uma alegria nesse oferecimento, assim, que essa experiência da gente, né, colocar o nosso corpo ali, ela traz essa experiência de conexão que é muito viva e é muito alegre, assim, ela traz um bem-estar, assim, né? Acho que é muito fácil de perceber isso, sabe? Só para não perder o raciocínio, mas quero contar uma coisa engraçada também, já que você falou de alegria. Eu não preciso falar, né? Tem um monte de evidências científicas. Você citou o Richard Davidson, ele é um desses pesquisadores que, ele está pesquisando também alegria, como é que se contagia com alegria, tal. E a gente vê isso na prática, né? Independente da sua classe social, da sua raça, da sua cor, de quem seja você. A hora que você faz um gesto, às vezes não é nem pensado, mas que beneficia a outra pessoa que está de alguma forma mais vulnerável que você, instantaneamente muda internamente, né? A hora que essa pessoa olha para você, se conecta, sei lá, seja pegar nota de R$ 2 no chão que uma senhora deixou cair, você todo, se esquecer isso daqui, o cartão, o que seja, né? Coisa simples. Você se conecta e fala, nossa, vem uma sensação, né? Vem um disparo biológico que você fala, às vezes nem para pensar, fala, nossa, mas foi legal. E quando a gente tá em situações ainda, acho que de menos favorecimento, acho que as pessoas estão mais sensíveis. Então, eu vejo assim, eu consegui um salto, eu, Flávia, né? Eu consegui entrar na universidade pública. E eu ficava, gente, que legal, como eu tô aqui, que bacana, mas ao mesmo tempo, toda vez que eu voltava, né, para casa, para minha comunidade, eu queria dar aula do que eu estava aprendendo, né? Causei muito com isso, né? Tipo, deixa eu devolver isso que é muito legal. E aquilo, nossa, me ajudava a repensar a vida, tal. Eu vejo isso muito lá em Parelheiros, né? A turma começa, eu estava sem trabalhar, ou esses dias a gente tem uma nova mãe mobilizadora. Ela falou assim, eu estava trabalhando num hortifruti lá no bairro. E eu falei, posso te perguntar quantas horas estava fazendo, tal, e o que você estava recebendo? Ela falou, recebia menos que um salário mínimo e trabalhava 10 horas por dia, todos os dias, inclusive sábado. Aí eu fiz essa cara que a Bela fez. Quê? Não, como assim? Como assim? E ela me explicou tal. E ela agora já tá, acho que 2 ou 3 meses lá no projeto. Gente, a alegria dessa menina, ela falou assim: eu tenho que te contar. Eu fui fazer uma visita
E aí eu já fiz isso e aquilo, e ninguém falou para ela, olha, você tem que ajudar essa mulher a arranjar um leite para o bebê que estava tomando um suplemento. Ninguém falou. Ela se disponibilizou e foi lá, não, eu tô entendendo desse jeito e eu vou fazer desse jeito. E foi muito legal. E ela contando a alegria da mulher estar recebendo. Nossa, você lembrou de mim? Ela falou, que incrível. Então, essa onda, né? Esse contágio do bem, da alegria, da conexão que faz a gente olhar para isso. A Vera Lyon, a coordenadora do IBA, que ela fala assim. Vocês não têm noção, que às vezes o pessoal questiona, o que que você está fazendo aqui? Você podia ficar só lá, trabalhar, sei lá, em grandes empresas e que você está aqui. E ela fala assim, gente, vocês não têm noção da energia que vocês dão para eu voltar e para a gente estar aqui continuando, né? É uma coisa que contagia. E realmente, né, o grupo, as pessoas entram muito adoecidas, né? E com o processo parece que vai gerando um processo de cura que você fica até meio se questionando como é que explica isso, né? Mas acho que uma das explicações é a alegria que o próprio time vai discutindo. E assim, eu tô falando de discussões de problemas sociais que você fala assim, gente, nem a saúde não deu a resposta, nem a assistência social, nem nada. E a gente tá lá sentado, meio que mapeando estratégias para a gente responder. E ao mesmo tempo brincando bastante, né? Trazendo a alegria como um elemento que ajuda a gente a aliviar. Eu gosto do humor, né? Às vezes eu tenho que. Eu acho que se eu não fosse enfermeira, eu ia ser artista, humorista, né? Mas aconteceu, eu lembrei de uma situação que aconteceu no sábado. Eu não estava lá, mas sábado a gente está com o terreno lá em Parelheiros que a gente ganhou em parceria com a Cooperapas, a gente está fazendo o plantio das 10.639 árvores e todo mutirão vem um grupo de pessoas para plantar. A gente já plantou mais de 5.000 árvores. E no sábado ia ter uma atividade de plantio, mas veio um grupo junto com o pessoal do Museu da Pessoa, que estava rolando um congresso aqui em São Paulo, internacional. Então tinha gente da Bélgica, da Alemanha, dos Estados Unidos, sei lá, de um monte de países, pessoal com aparelhinho para tradução, tal. E foram para conhecer Parelheiros, né, os projetos e muito animados com tudo que estava acontecendo. E aí, uma determinada ação foi ir para o parque, tem um parque lá próximo, para fazer uma conversa, duas oficinas e almoçar lá. E aí alguém falou assim: a gente vai fazer tipo piquenique. Aí ontem alguém falou assim: você não tem noção. Uma das mães mobilizadoras estava lá e um gringo falou: Do you speak English? E ela, na hora, ela falou assim: piquenique? Piquenique, piquenique, piquenique. Ai, que Todo ótimo. mundo tá no piquenique, piquenique. O gringo ficou assim, não entendeu nada. Todo mundo começou a dar risada, porque não entendia o que o gringo tinha falado, não entendia. E agora virou um idioma próprio lá. Ai, do you speak English? Não, piquenique. Piquenique. E assim, esses pequenos nadas assim de energia, da alegria, de se divertir, né? E até foi uma reflexão depois, gente, a gente precisa falar inglês toda hora. A Flávia fala que a gente precisa pensar estratégias para estudar inglês, mas quando vem os gringos, aí todo mundo lembra de novo, né? Do Ô, piquenique. Flá, só para voltar no ponto da pergunta, né? Essa coisa assim da gente conseguir também um pouco desconectar esse sentido da vida, assim, né? Essa alegria com necessariamente um trabalho cheio de, né? Um trabalho mais grandioso, assim. É um jeito de fazer isso, claro que é. Eu não tenho dúvida que você experimenta muita alegria no seu dia a dia e também muitos problemas, né? Muitas dificuldades e tal. Mas eu fiquei pensando nessa conexão que você foi fazendo aí, né? De muitas pesquisas que mostram da alegria imediata, que é quando você ajuda alguém na rua, né? Assim, realmente tem vários estudos sobre isso. E aí eu fiquei pensando, conectando com a pesquisa do próprio Cortland Down, né? Que
a gente não precisa fazer um trabalho grandioso para sentir isso, né? Essas possibilidades, elas estão presentes no nosso cotidiano, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, com a pessoa que a gente encontra na rua e no trabalho também, né? Só para a gente marcar que esse não é o único jeito, porque às vezes é isso. Tem uma pessoa que às vezes está ouvindo aqui e ela trabalha lá há 20 anos num negócio fazendo a mesma coisa, mas isso paga as contas dela e tal. Mas tem um mundo de outros de possibilidades para ela exercitar isso também, né? É igual semente, né? Você planta. Quem nunca fez a experiência do feijão no algodão não é dos anos 80, né? Plantar o feijãozinho e ver crescer lá, brotar, né? Existem mil possibilidades, né, para gente fazer o bem, para gente ser grato e ser genuíno com as pessoas, né? Acho que a gente, no mundo atual, e aí tem um monte já de referências também falando sobre isso. Como é o nome do coreano lá? Byung-Chul Han, eu É também não esse sei falar mesmo. inglês. Ele tem falado sobre como a gente tem se distanciado, né, a sociedade, toda essa pressão de fazer, 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 fazer. Primeiro a gente se distancia da gente, né? E esquece de coisas simples. E eu acho que estar com os outros a gente também tem que fazer como um ritual, né? Aquela coisa de oi, bom dia, né? Quantas vezes você tá no, sei lá, no ônibus, no metrô, alguém para você, você tá no mundo da lua e alguém fala, oi, bom dia, você fica até meio. Da onde, né? Como assim? Não é mais um robô com o celular na mão correndo de um lado para o outro, né? Então são pequenos nadas. O Tião Rocha fala muito sobre os pequenos nadas, né? Que ajuda a gente a parar e falar assim, parece que é um nada, mas tem uma potência de transformação. E acho que gestos, falas, agradecimentos mudam a nossa experiência, né? Domingo eu estava aqui numa cafeteria. Aí a moça que estava servindo lá deu uma dica, ah, come esse doce aqui. Depois, a hora que eu fui pagar, tava com uma amiga, daí eu parei e fiz assim, nossa, eu quero agradecer muito a sua dica, foi maravilhosa. Nossa, você me conquistou, eu vou voltar aqui várias vezes. Olha, parabéns, não sei o quê. Gente, a menina começou quase a chorar. Eu acho que ela não chorou porque tinha mais gente, ela estava sozinha nesse espaço. E aí eu falei assim, gente, é tão pouco, né? É tão pouco. Você está oferecendo a sua humanidade, conectando com o outro e falar muito obrigada, né? Nessas empresas, a menina que traz o café, que fez o café, né? Que bom que a gente está junto aqui, né? As pessoas se sentirem parte do time também, né? Eu tenho visitado algumas empresas e às vezes eu vejo esse meio distanciamento. Tem a diretoria, tem a pessoa, né, da copa, do cafezinho, que é outra classe social, tem a da limpeza, não sei o quê. E às vezes é tão engraçado que você se comunica com essa pessoa como você está comunicando com o diretor, e ela fica assim assustada, né? Ela, como assim você está falando comigo? Eu entrei no banheiro de uma empresa aí da Faria Lima. Banheiro limpo, cheiroso, gostoso. A hora que eu saí, a pessoa da limpeza tava lá. Eu falei assim: nossa, que delícia de banheiro, né? Dava até pra ficar morando aqui. Que gostoso, que cheiroso. Eu tenho certeza que a sua mão que passou por aqui cuidou tão bem desse espaço. E a mulher olhou pra mim assim, falou, assustada, né? Depois ela deu uma risadinha, falou assim: fui eu mesma. Tipo, eu tenho esse dom de cuidar bem dos espaços, mas ela se sentiu tão valorizada que mudou, né? Depois eu cruzei com ela de novo no corredor. Aí ela, você tá indo embora? Eu falei, já tô indo, um beijo, viu? Tchau. E quem tava do lado meio que assim, que extraterrestre é esse, né? Então, acho que esse espaço de humanização, não, acho que independente onde você esteja, sei lá, numa grande empresa, numa comunidade, num espaço de muita falta, ser generoso e se conectar com a humanidade sempre vai trazer benefício para a gente. Tem alguns tipos de trabalho que o reconhecimento só vem às avessas. Então, por exemplo, provavelmente essa mulher que você está contando que limpa o banheiro, quando o banheiro está sujo, eles vão falar para ela.
o banheiro tá sujo, viu? Por quê? Porque tá sujo. Todo dia tá limpo. Todo dia ela cuida. Mas quando tá sujo, ela recebe uma cutucadinha. Então, olha a importância da gente fazer isso com todo mundo. Essa mulher nessa cafeteria, essa mulher no banheiro. Não, a nossa formação é muito reducionista, né? Se a gente esquece, por isso que eu falo, volta para as raízes também, né? Se a gente esquece quem a gente, mas eu fui ensinado desse jeito, então volta para sua humanidade. Tenta se descobrir como ser humano, né? Existe um humano em todas as pessoas, até naquelas que a gente gostaria que, esse daí podia até ir para outro lugar, mas existe um humano naquele lá, né? Esses dias uma amiga falou, agora eu não vou lembrar qual que é a etnia, mas ela falou assim, eu estava numa roda com um grupo de uma determinada etnia, e aí ela perguntou sobre ansiedade e tal, e o líder lá falou assim, a gente não entende o que é, por que que vocês sofrem com ansiedade? Porque pra gente não existe o futuro. O futuro é o passado mais velho. Gente, mil coraçõezinhos. Eu não esqueci mais disso. Assim, essa sociedade está sofrendo com alguma coisa que, gente, nem pra quê, Uau! né? Deixa envelhecer o seu passado que você vai entender. Bom, a sua tese de doutorado chama Meditação em Compaixão frente à vulnerabilidade social. Você levou um programa de treinamento de compaixão para dois lugares em que a palavra compaixão eu acho que não está tão presente. Primeiro é academia, porque compaixão parece que é uma coisa que não é muito séria. Tem teoria atrás de compaixão, tem pesquisa, né? E o outro é a quebrada, porque também parece que compaixão é algo que a gente vai cultivar quando todas as nossas contas estiverem pagas, quando a gente estiver numa sala de yoga com chão de madeira, roupas brancas esvoaçantes, fazendo uma postura, né? Então a gente tem muito interesse em saber de você, primeiro assim, você trabalhava no SUS em Parelheiros, certo? E aí você depois entrou no IBA, que ficou em Parelheiros. O que te fez ir para lá? E como você conseguiu fazer isso, de levar essa palavra para dois lugares em que ela não está tão presente? Como foi sua experiência com isso? Academia e quebrada. Acho que o termo compaixão agora tá virando meio que moda, né? Tá, as pessoas estão falando mais, né? Eu me formei na Unifesp, depois fui trabalhar no SUS e trabalhei no Grajaú, que era onde eu nasci e tal, depois fui para Parelheiros. Mas muito voltando de novo com aquela coisa de minha responsabilidade com a minha comunidade, que eu podia até trabalhar em outros lugares, né, outras periferias ou outras áreas de saúde. Mas como eu nasci ali no Grajaú, eu falei assim, não, gente, se eu vou trabalhar no SUS, eu quero oferecer o melhor atendimento, né, para aquelas mães que eu via muitas vezes passando às vezes na casa da minha mãe, ou gente com problemas de saúde, né, doentes, tal. E falei assim, bom, agora que eu tenho a tecnologia, né, a metodologia, vou lá oferecer. Até na minha dissertação de mestrado, eu falo muito disso, assim, né, que a princípio eu saí da universidade com aquela arrogância acadêmica, né? Eu volto, mas eu volto assim, nossa, eu tenho as respostas certas agora, né? O checklist perfeito. E aos poucos eu vou nas conversas, nos diálogos com os pacientes, com a comunidade, entendendo assim, cara, que tô perdendo meu tempo com essa arrogância, né? Então, a academia, a universidade é super importante, mas não é soberana. Né? Assim como os outros saberes não são soberanos, é só mais um saber. Então a gente tem que ter consciência disso. Eu acho que essa consciência de que é mais um saber e que eu posso trocar ele e a gente juntar informações para melhorar, que me levou depois trabalhar lá em Parelheiros e foi uma experiência muito bacana, porque Parelheiros é uma área de proteção ambiental, tem comunidade rural, e eu fiquei encantada, mas também era o pior indicador da cidade. E aí isso me desafiou mais. Falei, gente, se é o pior, será que não pode, focado na saúde, né? A gente não pode melhorar isso? E comecei a trabalhar lá. E acho que eu me conectei muito com a comunidade, né? Com as pessoas,
para pensar junto, e tem muita potência das pessoas quererem resolver. Eu entendo o que está acontecendo aqui, como é que a gente, né, pede ajuda para melhorar tal e tal coisa. Então, acho que esse compromisso social de voltar, de estar junto, de pensar junto, e de você conseguir, Isabela, fazer uma linha do tempo, assim, de seguir, assim, ver a transformação, né, que só de IBA, que são 18 anos em Parelheiros. Então você vai ver na evolução, isso é muito grandioso. Ajuda a gente a falar assim, gente, é possível, dá, né? E não estou falando de 1000 transformações de. Acho que tem vários problemas ainda, mas a gente consegue ver muita coisa, principalmente na transformação das vidas das pessoas que estão ou passaram pelo projeto, né? A diferença que faz, como se tornam lideranças, etc. A gente cuida de muita gente. Eu, como enfermeira, na enfermagem tem essa lógica de o cuidado é soberano, mas parece que sempre o cuidado é para o outro, nunca é para si. Ou se você envolve o seu autocuidado, parece que você está roubando, né? Tá indo contra o sistema. E eu estava muito me questionando nisso, né? E aí a gente estava desenhando um projeto lá com as mães mobilizadoras, bem no começo, e a gente começou a dividir por faixa etária. A gente vai cuidar do bebê, cuidar da criança na primeira infância, depois, nananã, da gestante. Aí alguém fala assim, gente, já tô cansada. E quem que vai cuidar da gente? Porque a gente vai cuidar de todo mundo. Aí eu fiz, tá. Então, essa pergunta de quem cuida com a gente, que hoje parece tão banalizada, né? De quem cuida do cuidador, etc. E às vezes é uma coisa só de protocolar, né? Tem que vir uma determinação para a empresa falar: pare, contratem pessoas maravilhosas como a Isabela e a Natália para cuidar dos funcionários, senão eles vão ficar tudo maluco, tal, né? Mas antes desse processo de virar um protocolo, a gente começou a se questionar. E aí eu já trazia algumas atividades, algumas práticas que era de autoconhecimento, prática meditativa, de olhar para si e tal. E a gente sempre pergunta, né, para as pessoas, a gente vai responder essa pergunta com qual atividade? E aí alguém, né, alguém lá, algumas pessoas falaram assim, e se a gente usar esse negócio de meditação que a Flávia faz? Só que para mim também eu tava naquela crise assim, porque todos os grupos que eu entrava de prática meditativa ou era muita ciência e pouca prática, então, o efeito faz isso, mexe com os neurotransmissores, os hormônios, o não sei o quê, e você fica mais atento, não sei o quê. Ou era uma lógica neoliberal de, vamos lá domar, agora ensinar todo mundo a se acalmar, porque daí a pessoa não vai responder mal para mim. Ela tá lá, pega 3 ônibus para chegar no trabalho, acorda 4 horas da manhã, ela tem que chegar no trabalho 8 horas, se atrasar dá problema, rala, Escala 6x1, né? escala 6x1, rala, e geralmente é muito trabalho braçal e tem que ficar sorrindo para todo mundo, né? Gay, não pode fechar a cara, e ela volta para casa, dorme mais ou menos umas 4, 5 horas por noite, e eu ensino ela a respirar, olhar para para dentro, conhecer as emoções para ela não querer matar quem tá pagando o boleto dela, né? Ajudando ela a pagar o boleto. E eu falei assim, gente, é pouco, né? Não dá para ser só nessa perspectiva, tem que ter algo mais. E aí a gente começou a aprofundar, a entender o que era compaixão, que inclusive, acho que nas quebradas, na periferia, a compaixão é muito confundida com a misericórdia, né? Ai, tem que ter misericórdia. E a misericórdia, você chega até um limite. Daí você pode entrar no burnout, né? Naquela compaixão que te trava. Você fica lá só querendo resolver o assistencial também, na uma hora você não dá conta. Então tem essa confusão também. E a gente começou, uma pesquisa de métodos mistos, então eu fui bem bonitinha com a academia, falei, vamos sim fazer
uma intervenção, vamos fazer, aplicar em grupo controle e grupo experimental. Vamos ver o efeito de um protocolo, que foi o protocolo do CBCT, do Cognitively Compassion Based Training. Aí a gente aplica esse protocolo e vai medir a diferença. Mas a abordagem qualitativa era uma pesquisa participante, baseada na comunidade. Então, a comunidade, o grupo lá, junto, discutindo assim, mas esse negócio de compaixão, de meditação, é para elite, é para gente branca, que tem o tapetinho de yoga e que vai naqueles cenários maravilhosos. E às vezes a gente dava Google para procurar e só aparecia a mesma coisa, né? Não tinha uma pessoa preta, era sempre aquele corpo padrãozão, Gisele Bündchen no tapetinho. Então, assim, como é que você vai falar disso nessa realidade? E a gente fez um combinado, gente, para a gente ver se presta ou não presta, a gente que tem que fazer as críticas, né? E pesquisa participante é muito isso, é pensar um problema e trazer não a solução, mas a transformação social a partir daquilo, né? Ou a gente ia eliminar ou a gente ia trazer para dentro. E essa discussão foi muito potente, porque a maioria dos participantes né, muita gente jovem, ativista, né, de direitos humanos, né, a maioria lá formado já pelo IBEAC, então as discussões foram profundas, assim, né, de questionar, de falar mas como isso me beneficia, mas durante as práticas e a aula do programa mesmo, as pessoas começaram não só a perceber os benefícios, mas ajudar a traduzir também esse protocolo, porque é muito difícil, né, falar, às vezes, o desenho dos protocolos, o jeito que é apresentado, às vezes eles não são didáticos, né? Parece uma coisa meio mágica. Você vai fechar os olhos e vai respirar fundo, mas aí, gente, eu tenho trauma. Se eu fechar os olhos ou apagar a luz, eu vou me remeter a uma situação de violência que eu vivi. Eu tenho um monte de outras dificuldades. Então, a nossa sala de meditação, que é um espaço lá do projeto, era a coisa mais engraçada, porque tinha gente encostada na parede, gente com a perna para cima, gente de olho aberto, gente de olho fechado, gente que ficava andando na hora da prática, porque a gente começou, ó, vai usando, né, entrando em contato com seus recursos para ver o que funciona para você. Foi uma transformação, um marco para o time. Duas coisas engraçadas, porque as pessoas que estavam no grupo intervenção, a gente tinha combinado, olha, o que acontece aqui, fica aqui e tal, né? O que você está fazendo, você faz, tem o outro grupo que não está fazendo a mesma coisa, só vai fazer no final. Mas, gente, é vida de comunidade. Então, quando eu apliquei as escalas, você vai ver a diferença, por exemplo, no estresse percebido que, lógico, no grupo intervenção era mais alto, mas tinha mudança também no grupo controle. Aí você começa na pesquisa na quali, o que que aconteceu? O que que está acontecendo? E todo mundo meio assim, então, é que tá fazendo bem para mim, daí eu ensinei a minha mãe, ensinei a minha tia, ensinei. Então, o povo fala que não existe viés na pesquisa. Mentira, né, gente? E aí você começa a entender a profundidade, assim, por que que a escala é pequena, né, para medir esse impacto, porque começa a dar diferença e fala, gente, mas o que que tá acontecendo? E as pessoas, não, quem estava no grupo controle, não, vivendo a vida normal, né, a gente mediu em 3 tempos, mas tinha esse fator da comunidade, do viver em comunidade, que assim, tá me fazendo bem, voltando para a história, né, da contaminação da bondade, da generosidade. Tá me fazendo bem, eu vou segurar, nem tem pesquisa nenhuma que vai fazer eu ficar quieto, eu vou ajudar. E aí a gente vai discutindo coisas até como não chamar de meditação, porque quando eu falo meditação, né, na época 2018, a meditação está ligada ao budismo, meditação está ligado à religião. Não. Eu recebi mensagem de padre, de pastor, um livro, a meditação é do demônio, não sei o quê, de gente questionando, né? Porque a gente começou a trabalhar e aí, assim, coletivamente, qual que é a melhor forma? O que que a gente faz aqui
que podia nomear essa prática de cuidar do nosso coração, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, e aí virou prática de autocuidado. Então a gente usa o termo prática de autocuidado para fazer as práticas meditativas, para a comunidade aceitar e não achar que a gente está entrando com uma nova religião para mudar. E mesmo que a gente fala que é baseado em ciência e tal, sempre a religião é mais forte, né, do que tudo. Então esse cuidado. Ou seja, acho que na prática isso é compaixão, né? Porque você aprende a compaixão lá na teoria, né? De é esse cuidado que tem na relação com o outro, que você se envolve e que você tem, obviamente, a autocompaixão cuidando de você, mas aí você está beneficiando, sendo altruísta para cuidar do outro também, né? E a gente foi vivendo isso na prática. Aí dentro da academia, super críticas, né? Até a tese foi muito bem avaliada pela banca, tem uma menção lá bem legal. A gente ganhou durante o processo um prêmio lá na Unifesp, mas eu até mandei uma proposta para a CAPES, para o prêmio da CAPES de tese do ano, não passou nem na primeira, no primeiro critério lá da banca acadêmica, e da universidade, uma que foi escolhida, era uma coisa bem aquela pesquisa mais hard, né? Tem que ser desse formato, não pode ser, imagina, compaixão ser ciência, também ser explicado pela ciência dentro da universidade, isso daí é tilelê, a gente que. Eu fiquei pensando que até esse termo, autocuidado, é ainda mais difícil de defender na academia do que compaixão, assim, né? Outro dia eu estava numa discussão em sala de aula, e contando sobre as mães mobilizadoras e tal, e contando como que elas chamam, né, isso de autocuidado. E aí uma professora falou assim: por que que vocês não trocam para cuidar de si? Então é um termo que tipo, é um termo que incomoda, né? Assim, né? E eu entendo de onde vem o incômodo, porque também é uma coisa usada pelo neoliberalismo como uma coisa de tipo te acalmar, né? Mas não é isso que você está fazendo, né? No seu doutorado, é outra coisa. E como era pesquisa participativa também, foi uma decisão do coletivo. Se Exatamente. a Aham. gente chamar de autocuidado, eu sou enfermeira, eu sei que tem conceitos de autocuidado, que está muito mais ligado a essa coisa mais assistencial, a pessoa com diabetes, ela vai lá e vai fazer o cuidado dela, de verificar a glicemia, nananã, e que chama prática, autocuidado, mas a gente, naquele momento, o grupo falou assim: olha, é uma prática, e é uma prática para a gente cuidar da gente, e aí poderia ser o autocuidado. E no final, eu termino a tese questionando: todo mundo tem direito ao autocuidado? Uhum. Todo mundo tem direito a meditar? É para todo mundo? E a gente sabe que não é, né? Eu acho que a minha discussão, até citando aí a entrevista que eu fiz lá com o pessoal do Coemergência, é muito essa, assim, né? Os espaços de meditação, eles ainda são elitizados, eles são ainda enviesados por uma questão religiosa também. E aí, quando a gente começa a ir para esses espaços, né? Eu comecei a receber um monte de convites, ai, vamos junto. Falei, não, então vou levar pessoal de Parelheiros, né? É uma prática minha, né, nossa, do IBEAC, de sempre não ir sozinho, sempre levar mais uma pessoa. E aí eu comecei a ouvir de quem era de Parelheiros, quem que você tá vendo aqui de diferente nesse lugar? Né? Eu lembro até uma vez que estava o Christian Dow fazendo uma apresentação, e aí eu fui com três pessoas de Parelheiros. E aí uma menina falava assim pra mim, alguém estava traduzindo, aí ela vinha, me cutucava e fazia uma pergunta. Ah, isso, sobre o que ele estava falando. Aí na terceira vez eu falei assim, por que que você não pergunta? Porque as pessoas estavam levantando a mão, era espaço de perguntar. Ela, você tá vendo alguém igual eu aqui levantando a mão? Quantas pessoas pretas você tá vendo aqui nessa sala? Só tem nós três aqui que viemos de Parelheiros. Como é que eu vou me expor aqui?
Eu não sei nem como me colocar, né? Então, eu pedi desculpas. Eu, não, tá, você tá certíssima. Continuei lá cochichando no ouvido dela e foi uma lição para mim. Quer dizer, o teste do pescoço, né? Esses espaços de meditação. Quem que está falando sobre isso, né? Que tipos de pessoas tem, né? Qual a diversidade que tem nesses espaços? E como é que eles chegam na quebrada, né? Que é a outra palavra que a Isabela trouxe, que é nas comunidades periféricas. Como é que chega a meditação na quebrada? Chega porque alguém de lá está trazendo, ou chega às vezes como uma ação também assistencial de alguém, vamos beneficiar os pobres, né? E vou levar algo porque daí eu consigo mostrar para, né, para minha sanga, para o meu grupo, para não sei o quê, como a gente está beneficiando. E com todo respeito a todos os grupos. Mas acho que é uma crítica para ajudar a gente repensar isso, as nossas práticas, né? A nossa atuação, de não ficar isolado, já que tem tanto benefício, que a ciência prova, que, né, as práticas milenares provam, na história prova, como é que a gente consegue também não ser colonizador, porque esse cuidado também, né? Ir lá dentro da periferia e levar, mas construir junto e pensar junto e até eliminar algumas coisas, né? Eu não me doeu nada de fazer, não é meditação, é autocuidado. Bora fazer autocuidado. Hoje a gente está com um programa que chama Perifacuida, que é focado no estímulo às práticas de autocuidado, principalmente para os professores e professoras e as mães, né, os cuidadores de forma geral das infâncias, e que era para começar com 5 escolas, a gente está em 14 escolas. A gente está trabalhando com quase 200 famílias, porque a turma começa a ver o benefício, os professores começam a ligar um para os outros, chama aquele pessoal lá, é bem bacana, tal. Quem tá lá na linha de frente, os nossos educadores, fala, não, só mais esse, Flávia, só mais. Eu, Rafa, Wender, Silvia, calma, né? Senão a gente vai pegar muita coisa, que é essa coisa, eu quero beneficiar a minha comunidade, né? Quero trazer coisas boas para a comunidade. Então foi um pouco de tradução de conhecimento do ponto de vista acadêmico para a comunidade e da comunidade, né, a partir da educação popular para a academia, obviamente que pela arrogância acadêmica é mais difícil a troca, né? Às vezes fica essa. Aí eu posso oferecer para você que eu sei mais do que você, e o contraponto às vezes fica mais na dívida. Mas a gente tem trabalhado muito, a Natália é prova aí das pesquisas, né? A gente tem batido na porta das universidades e levado as nossas demandas enquanto comunidade, né? Levantado as nossas necessidades de entender os nossos problemas e querer, vem aqui com a gente ajudar a explicar isso daqui, você que é especialista em tal coisa, e vamos desenhando as pesquisas juntos, né, com o time que está lá, os educadores e educadoras. Mesmo porque a OMS tem esse plano de ação até 2030, que é uma coisa muito interessante, que isso já está se refletindo nas empresas com a criação de brigadistas de saúde mental, porque a OMS fez um plano e disse assim, olha, daqui para frente a gente vai ter muitos desastres, provavelmente climáticos. Então eles têm uma visão, e eles estão passando isso para os países, de que as pessoas tenham serviços mais abrangentes de saúde mental e de assistência social comunitária, sabe? Que você envolva outras pessoas nos cuidados de saúde mental. Eles até chamam de cuidadores informais. Então, assim, as pessoas precisam aprender a se ajudar, né? Então, isso não está mais na mão só da academia ou só dos psicólogos. Então, interessante que vocês estão bem à frente, assim. Algumas empresas estão começando a pensar nisso só agora. Tem gente que fala assim, nossa, vocês estão anos-luz, né? Porque eu acho assim, o diferencial, e aí falando um pouco da instituição que eu faço parte, né, do IBEAC, é essa coisa de sentar junto e ouvir primeiro. Ouvir, 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 ouvir. A gente escuta muito, né? E aí, para validar o que a gente ouviu, a gente faz isso coletivamente, né?
é entendendo com aquela comunidade. A Bel fala muito isso, assim, a comunidade que conhece os próprios problemas e que tem, né, as respostas também para resolver. É isso que a gente quer resolver. E aí a gente entra nesse suporte de é isso, então a gente pode contribuir de alguma forma, né? Mas esse escutar é que faz o diferencial para a gente não vir do top-down, né? Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, agora o protocolo vai ser esse, gente. É fácil chegar, criar um protocolo e falar assim, a partir de agora, primeiro, 15 minutos de práticas meditativas, depois 5 minutos de movimento corporal. É muito fácil, né? Mas aí ouvir as pessoas e entender as realidades é que é o trick, assim, né? O negócio que faz a gente pensar, se eu propor isso, não vai dar ruim, não vai ser. E quando a comunidade constrói, é protagonista desse processo, a transformação vem. Obviamente que nas empresas existe sempre alguém que tem que ganhar mais, né? Então o protagonismo ele fica em último. É um, dois que é protagonista de uma coisa que é um time todo fazendo, né? E se a gente ouvisse mais as pessoas e começasse a apostar também, né, nas falas que às vezes a gente duvida, fala, ah, não, mas não tem evidência para isso. Mas, gente, a gente tentou? Não. Vamos tentar, vamos ouvir as pessoas. E quando eu falo ouvir as pessoas, é ouvir literalmente as pessoas como um todo, né? Porque geralmente nesses espaços mais estruturados é vamos ouvir primeiro só os educadores, depois vamos ouvir primeiro só a diretoria, depois só não sei o quê. Então, esse cuidado de misturar as vozes, a nossa roda lá é desde, né, da pessoa com doutorado até a pessoa que está se alfabetizando e todo mundo tem poder e voz para falar nesses espaços e a gente vai desenhando, chegando nos consensos para a construção. Uma coisa que eu queria trazer aqui de reflexão também, uma amiga aí nossa do IBEAC, que já conhece o IBEAC há bastante tempo, a Irene Silva, é, fez agora recentemente o mestrado dela no IDS e pediu para pesquisar o Perifacuida, né? Esse projeto nosso que trabalha com essa lógica do cuidado. E a gente, né, sentou junto lá com a turma, o que vocês acham? Topa? Todo mundo topou. E ela ficou, ela de pesquisadora, com Rafa, Wender e Silvia, que são os três educadores ligados diretamente nesse projeto. E eu achei muito bárbaro, porque ela falou assim: olha, a gente conseguiu o resultado da pesquisa dela, que ela chama de espiral do cuidado. Ela falou assim: a gente conseguiu entender o que os educadores do IBEAC, do CPCD, que é outra organização parceira nossa lá, como é que eles sustentam o autocuidado e o cuidado coletivo no meio de tantas cargas emocionais, tantas desigualdades. Como é que isso acontece? E ela fala que esse espiral tem três pontos, né? Um ponto que está ligado ao equilíbrio nas relações. Então, as relações se desequilibra, dá ruim, as pessoas param de se cuidar e se cuidar do outro, etc. Esse negócio não dá certo. Então, tem que ter um equilíbrio nas relações. Os limites, e aí os limites, ela fala assim, de se entender, assim, eu sou ativista, e ela traz uma referência que acho que é Fanny, não lembro o nome da mulher, mas que é do Sul Global, uma pesquisadora, que ela fala assim, a gente tem que saber o equilíbrio entre ser ativista e curandeiro, inclusive curandeiro de si, né? Então, esse limite de como é que a gente pode cuidar tanto da comunidade, mas também não esquecer de como é que a gente cuida da gente enquanto time, da gente enquanto indivíduo, pessoa. E as estruturas, e aí vai para uma coisa mais sensível, porque está ligado a recursos financeiros. Natália vai ouvir na sexta-feira ela falando. Porque ela fala assim, as estruturas, que daí assim, a estrutura organizacional, o modo de gerir, de colocar o cuidado como uma coisa central da organização, isso muda tudo.
e também de remunerar bem, né, as pessoas, porque daí as pessoas entendem assim, ah, eu vou ter espaço para me cuidar. Se eu quiser usar esse recurso aqui para fazer tal coisa que seja o meu momento de cuidado, eu vou usar. Então, esses três pilares aí dessa espiral que ela fala que é muito de aprendizagem, ajuda, nesse projeto nosso, ajuda a trazer esse diferencial. E ela fala assim, isso só dá certo porque está dentro da organização. Se não tiver estruturado na organização, não dá certo. Se for só um protocolo, vocês têm que seguir, e aí são as minhas palavras, não vai dar certo. Porque nem sempre eu gosto de meditação. Ah, eu prefiro fazer, né, outra coisa. Então, se na organização fala só tem isso, vai ter que ser desse jeito, não dá certo. Fiquei ouvindo essa coisa do espiral e fiquei pensando na nossa pesquisa, né, Flá, com as mães mobilizadoras. Você no IBA que coordena esses dois projetos, o Perifa Cuida e as Mães Mobilizadoras. E que é um coletivo de mulheres que tem um trabalho maravilhoso com as mães e gestantes da comunidade. E você trouxe esse ponto que foi o que chamou a atenção da gente quando a gente foi em Parelheiros pela primeira vez, né? O quanto essas mulheres entram nesse processo adoecidas e elas vão, e é um processo ali que vai promovendo saúde, né? No sentido mais assim de vida mesmo, uma potência de vida, assim, foi o que me impressionou muito, assim, né? No primeiro contato que eu tive. E aí a nossa pesquisa, ela quer justamente identificar isso, né? O que que tem ali? Qual que é o efeito desse trabalho na vida dessas mulheres, né? A gente já apresentou isso algumas vezes, né? Uma das possibilidades, né, que a gente vai chegando com a pesquisa participante é nessa escuta mesmo, né? No quanto essa escuta produz autonomia, produz boas relações, que são fatores que produzem saúde, assim, né? Então, acho que vocês têm ali, é muito bonito mesmo, assim, esse processo de escuta, que é quase que uma metodologia que vocês não ainda encaixotaram, mas tem um método ali para fazer aquilo, né? Você sabe fazer isso muito bem, assim, Vera também, né? Então, é muito bonito de ver na prática mesmo. É a pedagogia da roda, né? Isso, O pedagogia Tião da fala roda. muito sobre isso, a pedagogia da roda, é sentar em roda, tirar a hierarquia, né? Obviamente que as pessoas entendem assim que tem todo lugar, todo espaço tem hierarquia, seja pelo respeitar a mais velha, seja, né, pela formação, não sei o quê, mas naquela roda todo mundo tá no mesmo nível, né? E todo mundo se olha e tem possibilidade de falar e de ser escutado. E é muito bonito ver isso acontecendo. Bom, vamos chegando ao final por falar em roda, em pedagogia da roda, né? Esse é um podcast que a gente chama de Imagine, Flá, porque a gente gosta de poder, ainda que com os pés no chão, assim, sabendo da dificuldade do mundo do trabalho, assim, né? A gente gosta de poder imaginar cenários possíveis de contextos menos adoecidos, assim, de trabalho, sabe? Pensando nesse nome, Imagine, né? A gente queria te perguntar qual o seu sonho, qual futuro você imagina para aquelas mulheres e crianças de Parelheiros? E também como as pessoas e empresas que estão ouvindo esse podcast podem apoiar esse futuro que você imagina. A EBEAC é uma organização da sociedade civil que ano que vem faz 45 anos, gente, vai ter festão, hein? Imagina, uma organização social, né, que trabalha com promoção de direitos humanos e cidadania participativa desde o final dos anos 70, né? E tá viva até hoje. E eu falo que ela só tá viva porque são muitas mulheres envolvidas nessa instituição, né? A maioria das pessoas que estão ali, desde a coordenação até o território, são mulheres que acreditam. E eu acho que a gente, como mulher, eu acho que o meu sonho, né, é ter mais mulheres em lugar de poder, né, de tomada de decisão, porque a gente vê se nesses espaços que para os outros parecem ser micropoderes, já existe uma transformação tão grande, né? A gente vê o impacto da atuação das mães mobilizadoras do Centro de Excelência em Primeira Infância,
em Parelheiros, em 6 bairros, acompanhando lá quase 500 famílias, impactando mais de 20 mil pessoas indiretamente, só esse único projeto, com esse grupo de mulheres que olham para as próprias dificuldades, mas tem esse desejo de transformação. Acho que a gente tem essa capacidade de sonhar e tentar correr atrás desse sonho, né? De ir concretizando esses sonhos. Então, meu sonho é que a gente possa ter mais mulheres, não só em Parelheiros, mas em outras realidades, em lugares de poder, porque mulher ajuda mulher, gente. As mulheres, a gente se conecta muito mais facilmente, e assim, não que não existam homens que façam isso, mas a gente tem esse jeito feminino de fazer a coisa que a gente consegue sustentar uma casa e ainda sobrar um pouquinho para investir, sobrar um pouco que a gente vai colocar lá no projeto, no social, etc. Então, o meu sonho é que mais mulheres estejam em lugar de poder e que possam ter esse compromisso social de se conectar com mulheres que ainda não mexeram. Angela Davis fala, né, se quando uma mulher negra ela sai da base, né, da sociedade e ela avança, ela mexe toda a estrutura. Então, o nosso investimento em Parelheiros está muito ligado a isso, né, de contribuir para que mais daquelas mulheres, que a maioria são mulheres negras, elas possam também alcançar outros espaços e estar nesses espaços de poder também para tomada de decisão. Isso é um sonho, vou contar outro. O outro é que a nossa, em especial, essa tecnologia social com as mães mobilizadoras, que já está testada desde 2017, e a gente conseguiu fazer um desenho validado pela comunidade, né, por essas mulheres e por outras pessoas ligadas a outros serviços, e eu falo da saúde, da educação, da assistência, etc., de uma forma intersetorial, que isso possa ser um modelo para ser replicado, sem tirar esse protagonismo comunitário. A gente ganhou agora como uma das 20, entre 571, uma das 20 tecnologias sociais melhores do Brasil, pela Fundação Banco do Brasil. Estamos indo para Brasília para fazer um processo formativo para ajudar até melhorar mais ainda, né? Essa tecnologia, mas ela já é validada como funciona. E se, né? Imagina se isso for replicado também em outras realidades do Brasil, né, em outras periferias, nesse formato que né, que tem a pedagogia da roda, que a gente consegue conversar, dialogar, ouvir e ir respondendo às necessidades da própria comunidade a partir do protagonismo da comunidade, sem esquecer que essa comunidade, né, essas mulheres precisam ser bem pagas para isso. A gente tem projetos tanto incentivados por Lei Rouanet, Condeca, Funcad e outros incentivados, e também doações diretas. A gente tem apostado também bastante nesses editais mais focados, que respondam às nossas necessidades, mas obviamente é um universo de outras organizações tentando. Mas antes até de qualquer apoio, eu convido vocês a conhecerem Parelheiros, a participar de uma vivência em Parelheiros e ouvir de quem está em Parelheiros todo esse monte de coisa que eu contei aqui. Porque eu sempre digo, uma coisa é a Flávia falando, mas quando senta na roda e as mulheres vão falando e a gente vai se arrepiando, acontece esse match com Natália e Isabela, eu aqui, né, gente? Que faz quantos anos que a gente se conheceu e não se largou mais, né? Então, essa vivência de ir para o território e ver que não é história, é vida mesmo que está acontecendo. Amei várias coisas, amei seus sonhos, compartilho dos dois. Enfim, amei te ouvir, Flá, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Adorei estar aqui com vocês nesse momento FUVEST, perguntas. Sabatina com Flávia. Sabatina, e que delícia estar conversando com vocês. Na próxima a gente faz ao vivo, vamos trocando, dando mais risada, comendo um negocinho. Ai, Eva, obrigada, Flá.
Esse podcast é realizado pela Oceano, empresa que atua com pesquisa, comunicação e educação em saúde mental. Tem criação, produção, roteiro e apresentação de Isabela Iannelli e minha, Natália Roberto. A edição maravilhosa é da Isabela Iannelli. Muito obrigada. Nós estamos no Instagram como @ao.oceano e o nosso site é aoceano.org. Gostou desse podcast? Fale com a gente, contato@aoceano.org. Até o próximo episódio.